Sabe qual que é meu sonho? Meu sonho é que todo brasileiro governe. E eu vou falar rapidamente sobre isso com vocês. Esse é um sonho meu, como pessoa, de ver todo brasileiro governando. É muito fácil, né, a gente falar mal de político, é muito fácil a gente falar mal de funcionário quando você é o patrão, é muito fácil você falar mal do patrão quando você é o funcionário, é muito fácil, né, você falar mal dos outros, mas é difícil você governar. E geralmente uma pessoa que governa, ela evita falar dos outros. Então uma coisa que eu tenho feito ultimamente, é que sempre que eu vejo alguém falando mal de uma pessoa, eu falo, peraí, se você tem alguma coisa para falar de mal, vamos começar pelas coisas boas. Isso é matador. Quando uma pessoa começa a falar as coisas boas que a outra tem, não vai sobrar tempo, porque não é possível que você tenha 10 horas para ouvir o que uma pessoa tem de bom. Você vai ver, a maioria das pessoas, até que você não gosta, tem muita coisa boa para você falar dela. Sabe o que tem acontecido? Muita gente fala, não tem tempo para falar mal dos outros. Esse governo já é o seguinte, quanto mais brasileiros dependerem do governo, mais o povo e mais a nossa riqueza vai ser assaltada. O povo ele não tem que depender de um governo, o governo tem que ser um apoio. E o que a gente tem que fazer então com a política? Que política vem de politeia, que significa polis, cidade, né, no grego, que é organizar a cidade. Nós precisamos de ter gente com visão de empreendedorismo, nós precisamos de ter gente com visão de trabalho, com visão de inovação, com visão de tecnologia, para que nosso povo governe. Eu vou te falar sobre o futuro. Nos próximos 10 anos, pelo menos 300 profissões vão deixar de existir. E o que vai acontecer com a nação que não se antecipar a isso? A nação que não se antecipar a isso, ela vai virar escrava tecnológica de outras nações. Nós temos a nação mais próspera da terra. Alguém tem dúvida disso? Sim ou não? Eu não tenho. Esses dias eu fui num podcast, eu não sei se vocês viram uma pergunta que o Ceará fez para mim. Achou que eu ia cair na pergunta. Ele perguntou, quem descobriu o Brasil? Foi o Cristóvão Colombo ou o Pablo Marçal? Ele achou que eu ia falar o outro, como se eu estivesse errando, e não Pedro Álvares Cabral, né? E eu respondi, quem descobriu o Brasil foi o Pablo Marçal. Aí ele falou, mas como? Simples, o Brasil não foi descoberto até hoje. São 500 anos de assalto, são 500 anos de ocultismo, são 500 anos de engano. O Brasil só é descoberto quando o brasileiro se descobre. E eu vou te falar, imagina o dia que esse povo se descobrir. Imagina o dia que esse povo descobrir. É fácil, né? Eu fui para a academia de direito, e é fácil para qualquer pessoa que não entende falar, as leis são falhas. Para quem não sabe, a nossa legislação é uma das mais poderosas do país, do mundo. Nós temos aqui alguém que vai falar daqui a pouco, que é um dos maiores constitucionalistas do país. Alguém que trouxe mais contribuição trabalhista para a Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Magna, do que todos os outros partidos que professam, né, defender os trabalhadores. Aí você vê, a pessoa está aqui, daqui a pouco vocês vão saber quem é. Mas o motivo dessa noite é para falar algo para a nação. Eu realmente estou imbuído do espírito público. O que significa esse espírito, né? Esse espírito de servir. A gente acha que servidor público é uma função. Não, não, não. Servidor público é um chamado. Tem gente que confunde com estabilidade, o concurso, ou pensa só no que vai receber no final do mês. Mas servir o público é um espírito. Esse espírito público é gostar de gente. Esse espírito público é olhar para a cidade e querer ela melhor. Eu vou sobre a cidade de São Paulo, todo dia me pergunto, por que isso aqui não é Nova York até hoje? Ou melhor, por que isso aqui não é mais poderoso que Nova York? Por causa disso aqui, ó. Nosso povo realmente tem um problema. Nosso povo gosta de falácia, nosso povo gosta de narrativa. Agora eu vou te falar, existe um tempo novo na política. Que tempo novo é esse na política? Uma pessoa vai salvar todo mundo? Não. Você que está assistindo, vai entrar para a política sem medo. A política, do jeito que ela está aí, ela é desenhada para as pessoas terem medo e terem nojo. Fala essas duas palavras comigo, medo e nojo. Se as pessoas tiverem medo e nojo da política, quem vai governar na política? Não tem como as pessoas boas irem mexer com isso, né? É o que eu recebo todo dia, sempre, todo dia, alguém fala assim para mim, você é um idiota de mexer com a política. As pessoas que são mais prósperas, elas
As que jogam o jogo do dinheiro, elas jamais vão mexer com esse tipo de coisa. Porque o jogo do dinheiro vai sair caro. Todo mundo que eu conheço que fica muito próspero, aponta para uma nação, tipo a Suíça é o lugar onde mais tem super rico do Brasil hoje. Os Estados Unidos é o rico, mas na Suíça é onde ficam os super ricos dessa nação. E o que eles fazem? Problema de cada um esse negócio de política. Isso não é o povo que vai fazer, são as pessoas que produzem na nação. Então, quando eu pedi para fazer esse encontro hoje, coloquei governe já, nós vamos começar um movimento hoje. Eu lembro quando o Brasil ficou 20 anos debaixo do regime militar, e alguém gritou, diretas já, nós queremos que o povo vote. E o movimento nosso é tímido, ele começa pequeno. Fala assim comigo, todo movimento começa pequeno. O nosso é governe já. Eu vou te explicar o que significa isso. Se todo brasileiro entender esse recado e de fato governar a própria vida, governar a própria casa, governar seus negócios, governar seus investimentos, governar no seu bairro, governar na sua cidade, governar no seu estado, eu não tenho dúvida nenhuma que uma coisa bem simples de acontecer, em uma década, vai acontecer uma revolução nessa nação. Esse movimento governe já, não é o governo que vai ajudar. O governo não tem a capacidade geradora de riqueza, quem produz riqueza é o povo. O dia que o povo entender de fato que a riqueza não é gerada e nem administrada pelo governo, o povo vai cair a ficha e falar, peraí. O povo gosta de chamar políticos de poderosos, mas ali são os maiores funcionários da nação, você tem que aprender a cobrar. O brasileiro, sabe qual que é o sonho que eu tenho guardado? É das pessoas pararem de votar porque a pesquisa fala que o fulano está ganhando ou outro está perdendo. Os brasileiros ainda acham, e eu acredito que isso vai acabar nessa virada de década, achar que meu voto não pode ir para o lixo. O que significa isso? A pessoa quando está votando, ela pensa o seguinte, eu não posso perder meu voto. O seu voto não é um time de futebol, você não está torcendo por alguém. A gente não pode votar no menos pior. A nação está dividida por conta disso, porque a gente acha que é um final de campeonato, e não o futuro que nós queremos. A coisa mais assustadora que eu vejo no Brasil hoje é que não tem um plano para 2050. Eu tenho negócios na China e eu fico assustado, porque aquele povo se juntou diante de um único propósito. Um ano é 2040. E é interessante que eles estão nisso já tem algumas décadas. Sabe o que está acontecendo? Anote, porque está no plano. Você é a nação líder da Terra. Eu posso falar, eles vão bater antes de 2040. Mas sabe o que eles estão fazendo? Investindo tudo em educação, investindo tudo em infraestrutura, investindo tudo em mentalidade. Eu que sou dono de redes de escola, eu estou pensando seriamente em testar uma coisa que eu vi na China, que é crianças dormindo no meio do período escolar. Eles estão revolucionando a escola e perceberam que crianças que dormem no meio da aula, elas têm a melhor absorção da CREB 1, e aquilo me encantou profundamente. Vocês não estão entendendo? Eles estão criando uma revolução naquele país. Aí eu te pergunto de novo, a China tem a riqueza que nós temos? Falando de natureza, que é a única riqueza real? Não. A China tem muita gente? Tem. Qual que é o problema nosso? Nosso problema é a mentalidade. Muito em breve vocês vão perceber que alguém que vai ascender politicamente, essa pessoa, ela vai trazer uma inovação na educação. Essa educação do país, ela não pode ser só a base, a educação tem que partir também das empresas. Nós, politicamente, eu defendo 100% que as igrejas continuem isentas de seus impostos, mas elas precisam treinar as pessoas. Pablo, já treina com as coisas da igreja, mas uma das maiores instituições de todos os tempos é a igreja e é um regulador social absurdo. E se não fosse ela, por exemplo, a gente já está no caos hoje. Sabe o que tem que fazer? As igrejas precisam treinar as pessoas. Nós temos 21 milhões de empresas. Você imagina 21 milhões de empresas treinando os trabalhadores para ativar essa veia de gestão, empreendedorismo, coisa que não ensina em nenhuma faculdade. Nós precisamos começar a despertar um sonho que não é tão distante, não. É um sonho de, peraí, começa a governar já. A gente tem que parar de ter ciúme de empresa, parar de ter ciúme de status, a gente tem que parar de ter ciúme de dinheiro. Nós precisamos compartilhar. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas que conquistam tudo na vida, o último estágio da conquista, vamos falar, porque a maioria estuda para fazer dinheiro. A maioria das pessoas trabalha por causa do dinheiro. Tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quando a pessoa consegue comprar o que ela quiser, o que ela quer? Eu não sei se você sabe, mas o perfil dos bilionários do mundo inteiro é fazer a mesma coisa, doar todo o dinheiro.
arrumar uma forma de resolver problemas na Terra que ninguém resolvia e dedicar todo o patrimônio dele para isso. Bill Gates já dedicou, Warren já dedicou, vários bilionários a mundo afora. Por que eu estou te contando isso? Quem reseta esse jogo que foi criado, é o jogo que nós jogamos, eles querem servir. E eu quero te pedir, você que está nessa, você que entende esse chamado, o chamado não é político, o chamado é de servir o povo. Marçal, mas e as perseguições? Só é perseguido quem está veloz, quem está indo rápido. Só é perseguido quem tem algo a mais do que o perseguidor. Então você não precisa ter preocupação com isso. Marçal, o que eu vou fazer com as minhas empresas? Treine pessoas. Mesmo se você não tiver esse chamado, treine pessoas para quê? Para simplesmente você ter paz com essas empresas, você nem precisar de ser dono e funcionário ao mesmo tempo da sua empresa. Esse é um tempo onde a gente tem que ficar parando de falar que o CEO da República vai acabar com o país. Não. Você tinha que estar cuidando da sua vida. Você tinha que estar governando os seus negócios. Você tinha que estar multiplicando o seu talento. Você tinha que estar fazendo, sabe o quê? Investindo no país. Uma pessoa me perguntou, Bebeto, esses dias, mas por que, Marçal? Porque eu vejo que você não para de ficar investindo em infraestrutura, comprando prédio, fazendo... Eu acredito nesse país. Mas no mesmo se te... Não, eu continuo acreditando no país. Agora eu sento em mesas onde a maioria dos super ricos, para quem não sabe o que é super rico, são pessoas que têm patrimônio superior a 150 milhões de reais. Essas pessoas, elas estão com um problema muito sério. Sabe o que elas estão fazendo? Elas estão carregando dinheiro para fora do país. Mas por que elas estão fazendo isso? Porque elas sentam em rodas e existe desconfiança. E nós precisamos de ter gente que acredita e acaba com essa desconfiança. Mas como que isso vai fazer? É simples. Se tiver 2 acreditando e fazendo, 3 vão olhar, o terceiro vai olhar de fora e falar, o que vocês estão fazendo? Eu acredito no Brasil, eu queria ouvir isso de você. Você acredita no Brasil? Vocês estão desanimados. Quando você não fala que acredita no Brasil, significa que você não acredita em você. Eu quero que você enche o peito agora, respira. Fala assim, eu acredito no Brasil. Você pode arrumar outra cidadania, você pode arrumar o que você quiser, mas você tem que lembrar de uma coisa. O Brasil é você. O Brasil sou eu, o Brasil é você. E a gente precisa acreditar em quem? Em nós mesmos. Porque o brasileiro é o Brasil. Vocês que estão aí na transmissão, escreve aí para mim assim, o brasileiro é o Brasil. E não tem como a gente separar um do outro. O que é esse governo já? Que é esse movimento que eu vou mostrar para vocês agora? Vou falar do meu novo posicionamento político. E eu quero que você me enxergue. Alguém vai falar, mas o Marçal agora é político. Não deixei de ser político. Se você nunca me vê numa situação ou num cargo, eu vou servir a política para sempre. Porque não faz sentido pessoas que entendem da vida não servir o povo. Nós vamos te servir. Se você abre mais um posto de trabalho, você está servindo o povo, eu quero te falar, tá? Você é político. Você é político. Para quem não sabe, em toda a história, não foi governos que construíram cidades, foram os latifundiários, os industriários, os empreendedores. O governo veio para quê? Para regular as relações. E é muito bem-vindo isso. Porque se tivesse também sem um governo, ia ter um exagero por parte do empreendedorismo. Se tivesse com o governo, esse governo que você já sabe histórico, que é que o proletariado governa, que nunca funcionou em lugar nenhum e não vai funcionar. Se esse governo, por exemplo, se posicionar e mandar e ficar o tempo inteiro nisso, vai fazer o quê? Vai quebrar as empresas. Nós vamos ter equilíbrio, nós vamos ter balanceamento. E aqui eu quero deixar essa mensagem para vocês. Eu não consigo dormir nem um dia, sem pensar que hora que esse governo desses brasileiros vai começar. Pablo Marçal ensina que prosperar não começa no governo, nem na política, nem em fatores externos. Começa no autogoverno, na capacidade de uma pessoa mandar na própria vida antes de querer opinar sobre a dos outros. Ele explica que quem não governa o próprio corpo, as próprias emoções e os próprios hábitos, dificilmente conseguirá governar uma família, um negócio ou qualquer responsabilidade maior. Prosperidade, segundo ele, é consequência direta de disciplina, posicionamento e responsabilidade pessoal. Pablo também critica a cultura de sempre culpar políticos, empresas ou o sistema, enquanto muita gente foge da parte mais difícil, assumir o controle da própria história. Para ele, quem aprende a se governar,
para de viver reclamando e começa a construir. Na visão dele, um país forte nasce de pessoas fortes, pessoas que trabalham, empreendem, se qualificam e pensam no longo prazo. Ele alerta que o futuro será duro para nações que não se prepararem, principalmente com educação, mentalidade e inovação, e que depender apenas do governo é um caminho para a estagnação. Por isso, ele defende que governar não é apenas ocupar um cargo público, mas liderar a própria casa, o próprio dinheiro, os próprios projetos e o ambiente ao redor. Quando milhões de pessoas fazem isso ao mesmo tempo, a transformação deixa de ser discurso e vira realidade. Para Pablo Marçal, mudar o país começa com uma decisão simples, mas rara: parar de terceirizar a culpa e assumir o comando da própria vida.